Talvez você ame K-pop. Talvez escute BTS, Blackpink ou qualquer outro grupo todos os dias. E eu entendo o motivo. A produção é impecável, as coreografias são quase perfeitas. Os artistas parecem ter saído de um videogame. Rostos impecáveis, sorrisos constantes e um carisma capaz de conquistar até quem nem entende a letra das músicas. Hoje, o K-pop é uma das maiores indústrias culturais do planeta. Movimenta bilhões de dólares, lota estádios no mundo inteiro e possui fãs extremamente organizados, capazes de influenciar marcas, campanhas e grandes tendências. Mas e se eu te dissesse que toda essa perfeição tem um preço? Um preço escondido em contratos que chegaram aos tribunais, nos relatos de ex-idols e em uma indústria acusada de controlar praticamente todos os aspectos da vida de seus artistas. Por trás das luzes, existe uma realidade que quase nunca aparece nos palcos. E hoje, você vai conhecer o lado mais obscuro da indústria do K-pop na Coreia do Sul. Para entender como o K-pop funciona por dentro, você primeiro precisa conhecer o sistema de trainees. A maioria dos artistas não começa a carreira como idol. Antes disso, eles passam anos como trainees, jovens selecionados pelas gravadoras para um longo período de treinamento. E esse processo começa muito cedo. Alguns entram com apenas 11, 12 ou 13 anos de idade. São crianças que passam por audições e, junto com seus pais, assinam contratos antes mesmo de terminar o ensino fundamental. O que vem depois pode durar meses ou até muitos anos. Dança, canto, idiomas, expressão corporal, condicionamento físico, controle rigoroso do peso, aparência, cada detalhe é observado, avaliado e registrado pelas gravadoras. E durante todo esse período, a maioria dos trainees não recebe salário. Pelo contrário, em muitos casos, os custos do treinamento são registrados como uma dívida em nome do artista. Uma dívida que só começa a ser paga quando ele finalmente estreia, usando parte do dinheiro que ganha com o próprio trabalho. Ou seja, você passa anos sendo moldado pela empresa, acumulando uma dívida com ela e quando finalmente alcança o sonho de debutar, ainda precisa dividir seus lucros conforme o contrato determina. Mas o detalhe mais cruel vem agora. A maioria dos trainees nunca chega a estrear. Depois de anos de dedicação, treinos exaustivos e incontáveis sacrifícios, muitos recebem apenas uma resposta: você não serve. E os poucos que conseguem estrear descobrem que os desafios estavam apenas começando. Em 2009, 3 integrantes do TVXQ, um dos grupos masculinos mais populares do K-pop, decidiram processar a gravadora SM Entertainment. O motivo não era apenas dinheiro, era o próprio contrato. Os artistas alegavam que as cláusulas eram tão abusivas que tornavam aquele acordo praticamente impossível de aceitar. O contrato tinha duração de 13 anos. Segundo o processo, ele controlava onde os artistas poderiam morar, com quem poderiam se relacionar, o que poderiam dizer em público e até como deveriam agir em aspectos da vida privada. Foi nesse contexto que a expressão contrato escravo ganhou enorme repercussão dentro da indústria do K-pop. E esse não seria um caso isolado. A repercussão foi tão grande que chamou a atenção do governo sul-coreano. A Comissão de Comércio Justo investigou os contratos das grandes gravadoras e, em 2009, estabeleceu novas regras que limitaram a duração dos contratos a, no máximo, 7 anos. Mas isso não resolveu o problema. As empresas adaptaram os contratos às novas normas, porém, muitos mecanismos de controle permaneceram. As chamadas love bans, cláusulas que proíbem ou restringem relacionamentos amorosos, continuaram sendo relatadas por diversos artistas ao longo dos anos. Também surgiram relatos de idols que precisavam de autorização para usar redes sociais ou até para aparecer em público com determinadas pessoas. A lógica das gravadoras era simples. Depois de investir anos e milhões na construção de uma imagem, qualquer detalhe da vida pessoal do artista poderia representar um risco para o negócio. Nesse sistema, o artista deixa de ser apenas um funcionário. Ele também se torna o produto. E quando alguém é tratado como um produto, as condições raramente são generosas. Depois do caso do TVXQ, outros processos vieram à tona. Houve artistas que denunciaram pagamentos inadequados, jornadas de trabalho excessivas e dificuldades para encerrar contratos com suas gravadoras. Alguns conseguiram vencer na justiça. Outros permaneceram presos aos contratos por muitos anos.
E o mais preocupante é que essa história ainda não termina aqui. A pressão estética já faz parte da sociedade sul-coreana como um todo, mas dentro da indústria do K-pop, ela parece ser levada ao extremo. Diversos artistas relataram publicamente dietas que parecem inacreditáveis, e, em muitos casos, isso não era uma escolha pessoal, era uma exigência da profissão. Muitos idols precisam cumprir metas de peso estabelecidas pelas gravadoras, passam por avaliações físicas frequentes e recebem comentários constantes sobre o corpo, o rosto e a aparência. Situações que, em muitos outros ambientes de trabalho, seriam consideradas completamente inadequadas. Alguns artistas só conseguiram falar sobre essa realidade depois que deixaram seus grupos ou conquistaram mais independência na carreira. A cantora Chungha, por exemplo, já comentou sobre a intensa pressão relacionada ao peso durante o período em que era trainee. Integrantes do Red Velvet e de outros grupos também chegaram a despertar preocupação do público por causa de sua aparência extremamente magra em determinados momentos. Mesmo assim, esse assunto ainda é tratado com muito cuidado, porque falar abertamente sobre o que acontece nos bastidores pode custar a carreira de quem ainda depende dessa indústria. O que diversos ex-artistas relataram ao longo dos anos é que a linha entre cuidar da aparência e colocar a própria saúde em risco nem sempre é respeitada. Eu não vou entrar em detalhes mais pesados, porque esse não é o objetivo deste vídeo, mas é importante entender uma coisa. Quando você vê um idol em cima do palco com uma aparência aparentemente perfeita, o caminho até aquele momento nem sempre foi bonito. Do outro lado dessa indústria estão os fãs. O fandom de K-pop é um dos mais organizados e dedicados do mundo. Há pessoas que acordam de madrugada para votar em premiações, compram várias cópias do mesmo álbum para aumentar as vendas e coordenam campanhas globais em questão de horas. Essa dedicação foi um dos fatores que transformaram o K-pop em um fenômeno mundial. Mas, como acontece em qualquer comunidade gigantesca, existe uma minoria que ultrapassa todos os limites. Na Coreia do Sul, essas pessoas recebem um nome específico: sasaeng. É assim que são chamados os fãs com comportamento obsessivo, capazes de invadir completamente a vida privada dos artistas. E as histórias envolvendo essas pessoas são, no mínimo, perturbadoras. Muitos desses casos foram confirmados pelos próprios artistas. Existem relatos de sasaengs que monitoram voos em tempo real e aparecem nos aeroportos antes mesmo da equipe da gravadora. Outros descobrem endereços de apartamentos e hotéis, passam horas, às vezes dias, esperando do lado de fora, conseguem números de telefone privados e fazem ligações durante a madrugada. Não é admiração, é obsessão. Integrantes do BTS, EXO, Shine e de diversos outros grupos já relataram publicamente episódios que realmente os assustaram. Mas existe um detalhe ainda mais desconfortável. Durante muito tempo, algumas gravadoras foram acusadas de tolerar, e em certos casos até incentivar indiretamente, esse comportamento, porque toda essa movimentação gerava atenção, engajamento e, consequentemente, dinheiro. Aos poucos, esse cenário começou a mudar. Grandes artistas contam com equipes de segurança mais preparadas, e algumas empresas passaram a condenar esse tipo de atitude de forma pública. Mas o problema ainda está longe de desaparecer. E mesmo depois de tantos escândalos, processos e investigações, a estrutura dessa indústria continua muito parecida. Enquanto isso, o K-pop segue crescendo, conquista novos países, alcança novos públicos e continua mostrando ao mundo artistas extremamente talentosos. E isso é inegável, mas toda essa excelência tem um preço. E quem paga esse preço são jovens que perseguem um sonho que a indústria sabe vender muito bem. Consumir K-pop não é errado, muito pelo contrário. Milhões de pessoas encontram alegria, inspiração e entretenimento nesse universo. O importante é conhecer também os bastidores e entender os relatos de quem viveu essa realidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia algum desses casos? Eles mudam de alguma forma a maneira como você enxerga a indústria do K-pop? Se você gostou do vídeo, siga o canal, deixe seu comentário e hype esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história.